Sutura de menisco, quando realizar? Sempre? Essa é uma pergunta frequentemente que os pacientes chegam para a gente aqui com lesões de menisco e comumente aparecem ali lesões de menisco em laudos de ressonância e essa pergunta chega. Então, será que sempre a gente tem que suturar os meniscos? Sempre a gente tem que costurar o menisco? O que seria isso, né? Vamos explicar aqui no vídeo de hoje mais sobre a sutura de menisco. Então, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho e se você gosta desse tema, preste bastante atenção que a gente vai entrar fundo aí nesse tema. Então, o que seria a sutura de menisco? A sutura de menisco nada mais é do que a gente costurar o tecido meniscal. O que seria o tecido meniscal? O menisco ele é uma estrutura fibrocartilaginosa, ele tem um aspecto parecido de uma borrachinha que fica entre os dois ossos, o osso do fêmur e o osso da tíbia. Então ele funciona muito como um amortecedor entre esses dois ossos, tá? Imagine aqui que o osso da tíbia, que é o osso da canela, imagine que se ele fosse uma superfície plana, tá? E o osso do fêmur é uma superfície esférica, tá? Muito parecido com uma bola, com um círculo, tá bom? Conforme vocês estão vendo aqui. Se não tivesse nenhuma estrutura, ficaria a bola se articulando com esse tecido, com essa superfície reta. Então, seria muita pressão nessa região do círculo aqui, sobre essa região da tíbia. Então, o que o menisco faz, ele abraça aqui essa região do fêmur e diminui essa pressão entre os dois ossos, funcionando muito parecidamente como um amortecedor de carro. Tá? Então, uma das principais funções do menisco, ele tem diversas funções, mas uma das principais é esse amortecimento. Tá bom? E por que a gente deve tentar suturar o menisco? Porque quando a gente tira um pedaço dele, a gente aumenta essa área de contato e aumenta a pressão também entre o osso do fêmur e a da tíbia. Se a gente conseguir costurar o menisco e essa costura for eficaz, essa área de contato permanece a mesma que era antes, ou muito próximo da mesma que era antes. E com isso a gente tende a gastar menos esse joelho no médio e longo prazo. Até pouco tempo atrás, coisa de pouco tempo na medicina que a gente chama, né? 10, 15, 20 anos atrás, o tratamento considerado padrão era retirar o menisco. Tá? E isso vem mudando ao longo dos anos. A sutura de menisco começou em 1980, de uma forma mais ampla, mas ainda pequena, em pequenos grupos nos Estados Unidos, mas já foi um pouco mais difundida. E de lá para cá ela vem aumentando e ganhou muito espaço na última década, de 2010 para cá. Em 2000 aumentou um pouco também, mas em 2010 para cá a gente observa ali um aumento da incidência de reparo do menisco ou de sutura de menisco. Mas ele continua ainda no mundo inteiro sendo não tão realizado assim. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil a gente fez um levantamento dos dados que a gente tem disponíveis para analisar em âmbito nacional. A gente tem aproximadamente aí 20 a 22% dos meniscos são costurados, analisando somente códigos de cirurgias nas cirurgias do SUS, tá? Ou seja, a grande maioria dos pacientes são optados por menissectomia. Isso tem motivos diversos, muitas vezes não é porque o cirurgião quer, mas é porque às vezes a gente não tem material disponível para realizar essa sutura. Por exemplo, quando a gente analisa os dados americanos, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma área de saúde que tem uma cobertura enorme para qualquer material que você deseja, eles conseguem utilizar sem muito problema de custo, né, nas operadoras de saúde e também no ambiente de hospitais públicos lá. Eles conseguem usar muitos materiais, eles têm uma taxa de reparo de menisco em torno de 30% a 35%. Então não é muito realizado ainda por diversos motivos a sutura de menisco. Um dos motivos que existe, que a sutura de menisco não é tão realizada ainda assim, porque ela demanda uma técnica mais apurada, vamos dizer assim. Isso necessita de bastante treinamento médico, necessita de bastante prática e experiência. Então, quando você coloca dados de vários médicos juntos, isso fica nesse valor. Tá? Na nossa casuística, a gente repara aproximadamente 70% dos casos, tá? Entre 60% e 70% dos casos. E isso, na maioria dos casos, a gente consegue reparar. Alguns casos a gente não consegue.
Isso porque o tecido não é possível de reparar, ou seja, um tecido mais frágil, a gente dá o ponto e corre risco do menisco rasgar, ou a gente faz o reparo e o tecido meniscal não suporta esse reparo, tá? Ou a gente às vezes não tem o material ideal para a gente fazer a sutura. O importante é sempre, que for possível, a gente tentar fazer esse reparo, vale a pena a gente tentar, e se for possível, a gente conseguir fazer, né? Em alguns casos, existem fatores que não permitem que a gente consiga fazer esse reparo. Não conseguindo, o paciente acaba melhorando rápido, só que no médio e longo prazo muito provavelmente virão as consequências. Medicina não é uma ciência exata, então a gente aumenta a chance de acontecer um desgaste, mas isso não é uma afirmação exata. Isso pode acontecer, aumenta a chance de acontecer, pode também não acontecer esse desgaste, mas você tem uma chance maior. O paciente que fez uma retirada de menisco, ele tem que se tratar melhor, ele tem que realizar mais exercícios, tem que fazer mais fortalecimento muscular, ele tem que intensificar mais o grau de força da musculatura que ele tem. Então, por isso tudo visando prevenir o desgaste, tá? O peso do nosso corpo, ele passa pela estrutura óssea, mas ele passa pela estrutura muscular também. A gente tendo um músculo mais forte, a gente está mais resistente a gente fica mais resistente a lesões e a consequências de desgaste na articulação, tá? A gente tem que lembrar também que as inflamações que ocorrem no ambiente articular, elas acontecem muitas das vezes não só pelo próprio problema na articulação, às vezes é um problema sistêmico que está contribuindo para isso também. Então, a gente tendo um excesso de peso, muita gordura no corpo, tá? Isso acarreta diabetes, isso acarreta doença arterial, uma hipertensão. Essas doenças vão inflamando todo o nosso corpo. A gente também tem gordura dentro do joelho. Essa gordura inflamada dentro do joelho também libera células inflamatórias ali, sinalizadoras inflamatórias ali, citocinas inflamatórias que aumentam o desgaste nesse ambiente mais hostil à cartilagem e também aos meniscos. Então, isso tudo está ligado. Nosso corpo a gente não tem que analisar isoladamente. Então, a gente tem que tentar cuidar da nossa saúde de uma forma geral, mantendo sempre o peso, fazendo exercícios aeróbicos de baixo impacto, fazendo exercícios para ganho de força muscular e, quando necessário, usando algumas medicações nutracêuticas, como a gente tem diversos condoprotetores para isso. E, enfim, existe uma série de maneiras para a gente tentar realizar isso. E em relação aos meniscos, a gente deve tentar reparar eles sempre que for possível, tá? Existem lesões. Hoje a gente consegue reparar qualquer tipo de a maioria dos tipos de lesões. Tá? Existem indicações para reparar até lesões que até pouco tempo eram irreparáveis, como as lesões tipo flap do menisco, lesões radiais. Hoje a gente já sutura esse tipo de lesão, mas as lesões que a gente não sutura e que a gente geralmente não recomenda realizar a sutura de menisco são lesões degenerativas, tá? Algumas degenerativas a gente faz, mas a maioria das degenerativas a gente não faz. As que a gente mais indica são as lesões traumáticas, que o paciente não tinha dor, não tinha sintoma, ele teve uma torção, ele teve um trauma definido e aí começou o quadro de dor dele. Então, nesse cenário, é o cenário que a gente mais realiza a sutura de menisco, são as lesões traumáticas. Nas lesões degenerativas, a gente geralmente opta por um tratamento não cirúrgico, muitas das vezes com algum procedimento de infiltração associado, com algum tipo de filtração, como o ácido hialurônico, por exemplo, o mais comum que a gente realiza. Tá bom? Então, pessoal, era isso. Gostaria de agradecer a vocês por terem assistido até aqui o vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você conhece alguém que tem problema de menisco, que suturou ou não, que teve que tirar um pedacinho ou não, coloca aqui também. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá.